Meus amados e amadas, hoje ouvimos o Evangelho de São Marcos. É logo o início do Evangelho. Jesus ainda nem havia escolhido os 12 apóstolos, tinha apenas alguns discípulos. Os primeiros, Tiago, Pedro, André, João. E Jesus já era um homem muito conhecido. Estava começando a ficar famoso. Mas ele também começou a incomodar muita gente. E por que as pessoas se incomodavam com Jesus se tudo o que ele fazia era bondade, eram coisas boas, era libertar pessoas de demônios, curar doentes, curar enfermos, era dar uma palavra de ânimo a quem estava aflito, era libertar aqueles que estavam cativos, era dar esperança. Porque o ser humano é assim. O ser humano nunca está satisfeito com o quê? Com nada. Não sei se vocês passam por isso, mas as pessoas se incomodam com o brilho das outras, com o sucesso das outras. As pessoas, elas sempre querem, de alguma maneira, determinar o que você deve ou não deve fazer, o que você pode ou não pode fazer. As pessoas têm respostas fáceis para tudo. Mas porque é fácil falar dos outros, o difícil é ser a gente, é ou não é? Os tombos que a gente tem, os tombos que a gente leva. E Jesus aqui se enche de ira. Olha que palavra pesada, diz a palavra, Jesus ficou indignado com a falta de sensibilidade daquelas pessoas. Porque eles estavam não querendo acompanhar o que Jesus fazia, eles estavam querendo caçar pelo em ovo, eles estavam querendo achar uma maneira de destruir Jesus. Eles não estavam preocupados com a lei de Deus, eles não estavam preocupados com aquele homem que estava com a mão seca, eles estavam preocupados com a regra. Isso é o farisaísmo. É aqueles que se acham melhor do que os outros, por quê? Porque cumpre a lei. Mas quem é perfeito aos olhos de Deus? Todos nós somos pecadores. E Jesus aqui foi acolhendo a quem? Pecadores. Quem foram os discípulos de Jesus? Os grandes sacerdotes do templo? Os homens brilhantes da Grécia? Não. Os discípulos de Jesus eram quem? Pedro, o turrão, a Maria Madalena, prostituta, o cambista, era o cobrador de impostos. Eram pessoas pecadoras. Porque elas eram perfeitas? Pelo contrário, elas eram cheias de imperfeições, de pecados. Mas Deus, Ele não olha para quem é perfeito. E se você se acha perfeito, o seu lugar não é a casa de Deus, porque perfeito é só Deus. Deus, Ele chama os pecadores, Ele levanta os pecadores, e Deus ama principalmente aqueles que são os humildes, do quê? De coração. Os que se permitem ser moldados por Deus. Porque Deus tem uma obra para cada um de nós. Deus tem uma obra para a nossa vida. Mas a gente tem que permitir que a obra dele haja, que a obra dele aconteça. Nós precisamos permitir que a luz de Deus brilhe em nós. Era a primeira leitura de hoje, a leitura do apóstolo Paulo. Paulo dizia: do meio das trevas brilha a luz, do meio do pecado brilha a luz. E como é bom ouvir como Deus muda a vida das pessoas. Eu ouvi hoje, essa semana, de um diácono, uma coisa que marcou meu coração. Ele chegou para mim e disse assim: padre, eu encontrei umas pessoas na rua e elas disseram que não me conheciam mais. Eu falei: por quê? Porque eu vivia bêbado, eu tinha um monte de problema, eu usava droga, eu estava perdido. E diz, agora me vendo aqui na igreja, no altar, ajudando, fazendo,
chegaram a falar para mim: eu não acredito que você é a mesma pessoa que eu conheci. Mas Deus tem uma oportunidade, Deus tem luz. E quem segura o poder de Deus? Quem controla o poder de Deus? Ninguém. A Deus nada é impossível. E Deus restaura casamentos. Essa semana eu conversava com um casal que se sentou ali na sala de atendimento e eles diziam: padre, nós chegamos aqui com o casamento destruído. Nós chegamos aqui com ódio do outro. E hoje nós estamos felizes, a minha esposa está grávida, a gente está com a vida restaurada. Por quê? Porque a luz de Deus, ela brilha no meio das trevas. Se nós alimentarmos as trevas, se nós alimentarmos os problemas, eles nos engolem. Se nós dermos poder para o problema, ele nos engole. Mas como diz a oração de São Bento, a cruz sagrada é a nossa luz. O poder de Deus é a nossa luz, e não dos homens. Porque se a gente viver pelos homens, nós vamos se frustrar. Porque os homens traem, os homens mentem. As pessoas às vezes são boas, mas elas fazem coisas erradas. E é o que Paulo está dizendo aqui. Pois ora, trazemos esse tesouro em vaso de barro, para que todos reconheçam que o poder extraordinário vem de Deus e não de nós. A graça que Deus faz na sua vida é para que as pessoas creiam em Deus e não para satisfazer o seu ego. As bênçãos de Deus, elas acontecem na nossa vida se a gente é um testemunho do poder de Deus. Afinal, é Deus que conduz a nossa vida ou não? Ou são as nossas habilidades? Imagine, se a gente não crer em Deus, nós nunca vamos fazer nada. Humanamente, imagina eu, Padre Pedro, há 4 anos atrás, quando eu falei: vamos fazer uma missão aqui em Londrina. Racionalmente, sem conhecer ninguém, sem ter uma pessoa, sem ter nada, é impossível. Ninguém teria coragem. Mas se Deus, Ele diz no coração: eu vou preparar, vai lá, vai levantar pessoas, vão vir pessoas, Deus vai erguer. Nós somos uma igreja que passam aqui toda semana 3.500 pessoas. Não existia uma pessoa. Foi a minha habilidade, a minha capacidade de falar? Não, pelo contrário. Quem que conduziu isso aqui? Deus. Ou a gente acredita que tem a mão de Deus e é ela que segura, e é Ele que age, e é Ele que abençoa, e é Ele que transforma. Ou então nós temos que acreditar que a mentira tem um poder muito grande, né? Que o inimigo tem um poder muito grande. Que o acaso tem um poder muito grande. E eu não acredito em acaso, eu acredito em providência. É Deus que conduz. É Deus que faz. Eu me lembro que quinta-feira eu conversava com o seu Jamil, com os diáconos que foram comigo. Nós estávamos lá em Assis olhando aquela igreja pronta. Quem que acredita? 1 ano a gente fez tudo aquilo e Deus foi colocando pessoas, colocando coisas, foi fazendo. E a gente achava que não dava, daqui a pouco aparecia e vinha e chegava uma doação e fez uma igreja. Vai chegar o nosso dia de fazer também. Mas a questão é, nós temos os olhos fixos em Deus e no que Ele tem, ou nós temos os olhos fixos em nós e no que nós queremos? Porque se nós olharmos para nós, a gente só vai ver vaso de barro, só vai ver miséria. Mas se olhar para Deus, a gente vai ver um tesouro inesgotável. A pergunta é: o que é o que eu quero? Quais são os meus sonhos? Eles são meus ou eles são de Deus? E aqui diz a palavra: o poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia.
A angústia ela é tão terrível que ela não tem causa. A angústia não vem do que a gente passa, ela vem do futuro. É o medo do futuro. E Paulo diz aqui, por que você é vencido pela angústia? Por que você tem desistido de lutar? Você tem desistido de seguir adiante? Por que você tem se deixado abater por aquilo que te aflige? E diz mais, somos postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. A palavra do cristão é esperar. Nós não perdemos a esperança, nós cremos que o futuro é grande. Cada vez que eu olho para um problema, eu nunca penso no problema. Eu sempre penso no futuro. Eu sei o que Deus reserva para o futuro. Eu sei o que Deus está preparando. Estou pronto? Talvez não. Mas nós sabemos o que Deus prepara, não é? E você sabe o que Deus quer do teu futuro? Você tem orado para Deus te mostrar o que Ele espera de você? Porque às vezes a gente sofre, a gente fica se batendo, por quê? Porque nós não estamos produzindo frutos para Deus. Às vezes eu quero produzir frutos, mas para mim. Eu quero produzir frutos para o que eu quero produzir frutos para mim conseguir mais coisas. E eu estou esquecendo de dizer para Deus, Senhor, eu quero produzir frutos para que a tua obra também cresça. Quantas vezes você só tem pensado em você? É eu. Por que muita gente não dizima? Porque é eu, porque vai faltar, porque eu não vou ter, porque eu vou ter que deixar de comprar isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Não, a pergunta é, a minha vida presta para alguém ou a minha vida é só para mim e para minha família? O que eu tenho colocado a serviço de Deus? Quais são os meus dons que eu tenho para Deus? E não é só dinheiro não. Às vezes é fazer uma faxina, é vir ajudar a varrer, é ajudar a fazer uma coisa, é ajudar a limpar um banheiro. Às vezes a pessoa diz, o banheiro está sujo, vai lá, pega uma sacola, ajuda. Faz, a igreja é de todos, não é? Qual que é o meu dom? O que eu posso fazer? Eu sei falar, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei fazer algo. Então eu tenho que colocar o meu dom para ajudar a vida de alguém, para melhorar a vida de alguém. E diz a palavra, somos perseguidos, mas não desamparados. E vai ser perseguido. Eu sou perseguido, vocês vão ser perseguidos. Todo mundo que brilha vai ser perseguido. O problema não é ser perseguido, o problema é o dia que não perseguirem, porque aí você está morto. O problema é o dia que não falarem mal de você, é porque você está morto. Enquanto você estiver brilhando, enquanto você estiver por cima, enquanto você estiver produzindo, vão falar mal de você. Falaram mal de Jesus, mataram ele na cruz, não vão falar de você? Vai falar de você. Somos derrubados, mas não aniquilados. As pessoas podem fazer uma maldade hoje, mas ela não dura para sempre. Elas podem te fazer chorar hoje, mas não dura para sempre. Elas podem fazer o mal hoje, mas elas não vão te derrubar. E não vão te impedir de continuar caminhando. Fizeram o mal, derrubaram você, te prejudicaram, te fizeram passar por um sofrimento. Ignora, sepulta no passado e segue a tua vida. Não chore pelos mortos, não chore por aqueles que não continuam na sua vida, porque permanecer com você é uma escolha. Se não querem, tchau, vai com Deus. Porque eu não vou parar a minha vida, como você não vai parar a sua, como ninguém deve parar de ninguém, por quem não quer permanecer com você. É triste, mas só assim você encontra paz. Eu aprendi, tem uma frase que eu até coloquei no Facebook essa semana. Eu não vou conseguir ser feliz todos os dias, mas pode ter certeza que eu vou ter paz em todos eles. Porque a paz não tem preço. E ainda que seja caro, pague, porque é melhor ter a paz.
é melhor ter a paz. E continua o último texto da palavra. Os sofrimentos mortais de Jesus permanecem em nós, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nós. De fato, nós os vivos somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que a glória dele seja manifestada em nossa natureza. E o que Paulo está dizendo? O sofrimento dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse mesmo Cristo que morreu na cruz é o Cristo que ressuscitou. E se ele ressuscitou, você também vai ressuscitar. Se ele passou pela cruz e venceu, você também vai passar por essa cruz, por esse problema, por essa dificuldade. Vai chegar a hora de você também dar a volta por cima, de sacudir a poeira. Vai chegar a hora de você também dar o seu grito de vitória. Chega de aceitar o sofrimento. Chega de aceitar com resiliência o que os outros jogam para a sua vida. Você não é porco para comer lavagem. Você não é feito para comer o resto, a sobra. Você foi feito para o que Deus tem para você. E não aceite menos do que isso. Respeito não é condição, é definição. Amor não é migalha, amor é condição. E não aceite menos que isso. Porque senão hoje você vai aceitar um desaforo, amanhã você vai aceitar uma maldição, depois de amanhã você vai aceitar uma migalha e vai chegar o dia que você vai virar um mendigo. Nós temos que colocar o limite. Nós temos que dizer quem nós somos e o que nós queremos. Porque senão você vai ser escravo do que os outros quiserem te dar. Você tem que ter amor próprio. Você tem que ter luz própria. Você tem que ser um filho de Deus e não um escravo do inimigo. E hoje nós queremos pedir essa bênção, essa sabedoria. Hoje nós queremos pedir para Deus essa direção. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e receba agora do Senhor nosso Deus essa bênção, essa graça. Quantos de nós, como filho pródigo, temos andado pelos caminhos deste mundo? Quantos de nós fomos parar no lixão da vida, nos chiqueiros deste mundo, presos pelo pecado, pelo diabo, pelo inimigo? Quantos de nós fomos humilhados nessa vida pelos outros, derrubados pelos outros? Quantos de nós vimos as pessoas se levantando e nos acusando, nos prejudicando, trazendo intrigas, conflitos? Quantas vezes nós choramos pela falta de compreensão dos outros? Quantas vezes nós acreditamos que não mais nos levantaríamos? Mas nós te pedimos hoje, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor conduza a nossa vida. Senhor meu Deus, conduza o Teu Espírito Santo e restaura, renova, santifica, liberta, transforma. Senhor meu Deus, coloca sobre essas vidas, sobre essas famílias, o Teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, não permita que o mal nos oprima. Não permita, Senhor, que os nossos inimigos nos limitem, que os nossos inimigos vençam. Pelo contrário, Jesus, nos ajude a superar a cruz e nos ajude a gritar, a clamar e a crer na Tua ressurreição. E rezando comigo, diga: Senhor Jesus, eu não estou morto. Senhor Jesus, eu creio que a vitória vai chegar, que a bênção vai chegar. Amém.
Amém? Amém. Bendito seja Deus, né? Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso.